Bom dia a todos. Inicia-se neste momento o culto mensal de agradecimento do mês de fevereiro de 2022 da Igreja Messiânica Mundial de Portugal, sede central. Oração do culto mensal de agradecimento. Por favor, acompanhem a oração em reverência. Ó Deus, Senhor e Criador do Universo, perante vós e em nome do humilde servidor, Caso Eduardo Lúcio, Presidente da Igreja Messiânica Mundial de Portugal, em profunda e ardorosa reverência, elevo até vós esta oração. Neste significativo dia, os ministros, missionários, membros e frequentadores reúnem-se ante vós nesta cerimónia solene para vos agradecer as inúmeras bênçãos e proteções recebidas no decorrer do mês que findou. Com o desejo de dedicar, em união com os messiânicos do mundo inteiro, empenhar-nos-emos nas seguintes práticas: compreender e praticar os ensinamentos de Deus revelados a Meixo Sama, peregrinar aos solos sagrados e à sede central de Portugal, difundir o jorei, a agricultura e a alimentação natural e o belo, formar lares de luz e pessoas comprometidas com a salvação da humanidade. Com estes objetivos, humildemente renovamos o nosso pedido de proteção para que, amparados pelo vosso grandioso poder, vos possamos oferecer a nossa sincera dedicação para a concretização do vosso divino plano. Recebei, ó Supremo Deus, o nosso humilde pedido e a nossa profunda gratidão. Ofertório de gratidão pelo chefe do cerimonial, Reverendo Carlos Eduardo Lúcio. Por favor, mantenham-se sentados e acompanhem a saudação em reverência. Ofertório de gratidão pelo representante dos participantes, Ministro Lopo José Vaz Vieira de Araújo Rego. Por favor, queiram levantar-se e acompanhem a saudação.
oração Amatsu Norito, oração Zengen Sanji, oração messiânica e oração do Senhor. Takahara ni kanzumarimasu, kamorogi kamoromi no mikoto mochite, sumemi oya kamui sanagi no mikoto, tsugoshi no himuka no tachi hana no Odono ahagi haran misogi harai tamao toki narimaseru harai dono okami tachi moro moro no maga gototsu kegareo Harai tamae kiyome tamae tomaosu kotono yoshio amat kami kunitsu kami ao yorozu no kami tachi tomoni Ame no fuchi koma no mimi uritate te kikoshime seto kashikomi kashikomi moma osu Uya uya shiku o momironi Seson kanze ombosatsu konodo ni amorase tamai komyo nyorai to genji o shinmiro kuto kashi guse no mikami to narase tamai te Dai sen sanzen sekai no sando kuomeshi gojoku o kiyome hiyako seiman okuisai shujo no dai nengan komyo joraku eigo no Jupo sekai o narashimete Gofuju uno kuruinaku Fuku kaze edamo narasunaki Miroku no mio umitamo Muryo muhen no dainji ni Tenmara setsumo matsuroite Shoaku jaho wa aratamari Yasharyu jimmo gedatsu nashi Shozen bushin koto gotoku Sono kokoro zashi o toguru nari Sansen somoku koto gotoku Mikami no itoku ni nabikaite Kinjo chugyo no sue mademo Minaso no tokoro o ezaru nashi Masani kore shibijiso sekai ni te Hario bingawa sora nimai Zuyon ten ni tanabikeba
Banka fukui kuchini kunji, shinden gyokuro sosori tachi, guse no miyakata kasumitsutsu, kogane no iraka sansanto, hiniteri eizuko keiwa, genimo tengo kuraku donari, gokoku minori te kurani michi, sunadori utaka ni amegashita, kitoshi keru moro moro no, eragi nigi wa ukwe gwe wa, tsutsura ora ni michi watari, kunito no sakai naku, hitogu satachi no nikushimiya, isakai go tomo yume tokie, iten shikai o shinabete, miroku no mite niki itsu sare, jinji no mimune ni idakare, warera ga hibi no segyo nimo, miyocho tamai shinkakuo, ese shime yewa tomi sakae, iwae wa nagaku muiyakuni, zento kuko o kasane sase, fukuju kai muryo no dai kudoku, are sase tamae mashimaseto, nenju shingeza tonshu, kifukurai hai negi maosu. Miroku o mikami mamori tama saki hae tamae. Miroku o mikami mamori tamae saki hae tamae. Oshie mio yanushi no kami, mamori tamae saki hae tamae, oshie mio yanushi no kami, mamori tamae saki hae tamae. Kannagara tamachi haemase, kannagara tamachi haemase. Ó Supremo Deus, Criador e doador da vida. Ó Supremo Deus, Criador e doador da vida, pela vossa divina vontade, a longa era da noite chegou ao seu fim. Estais derramando a vossa luz para vivermos a gloriosa nova era a que a humanidade há muito veio aspirando. Agradecemos por nos guiardes ao vosso plano. Agradecemos o privilégio de receber e transmitir a vossa luz. Sejam o nosso espírito e corpo iluminados, purificados, e que possamos viver a verdade que nos concedestes
por intermédio de Meixo Sama, fazei-nos instrumentos puros da vossa poderosa luz, abençoando aqueles com quem estivermos. Seja o vosso plano concretizado e que a paz, a saúde e a prosperidade se tornem realidade. Grandioso Deus da luz, abençoai-nos e protegei-nos, dando expansão radiante às nossas almas. Assim seja. Pai nosso que estais no céu, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória por todos os séculos. Assim seja. Salmo 18, Plano Divino. Na pequenina percepção do homem não se projeta o plano divinal. A construção do grande universo, grandiosa terra, grandioso céu. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou, é grandioso o plano divinal, plano que agora vai se realizar. E a partir de pequenina forma, através dela se concretizar. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou. A pequenina percepção do homem não se projeta o plano divinal. A construção do grande universo, grandiosa terra, grandioso céu. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou. Queiram sentar-se, por favor. Receberemos Jorei.
Término do Jorei. Leitura de ensinamento de Deus revelado a Meixo Sama. O aumento da luz acelera a purificação. É de vital importância compreender que aquilo que denominamos doença é um processo da natureza para restaurar o equilíbrio rítmico a que chamamos saúde e que está associado à eliminação das nuvens acumuladas no corpo espiritual. O corpo físico necessita de eliminar toxinas herdadas, ingeridas ou de alguma forma geradas, para que as suas funções não sejam prejudicadas. O mal-estar ou a doença vivenciados constituem um desagradável sinal da descarga natural desses venenos. À medida que a era da luz avança e a intensidade da luz aumenta, a purificação torna-se proporcionalmente mais severa. A elevação da energia vibratória através do Jorei e dos sagrados cultos atenuará essa severidade mediante a progressiva dissipação das nuvens espirituais, preparando o ser humano para receber a luz mais intensa sem que tenha que sofrer uma purificação repentina ou excessivamente severa. Na nova era que se aproxima, a luz será intensa e direta como os raios de sol a pino. Uma crescente purificação pode ser observada em todos os setores e tornar-se-á cada vez mais severa. Tudo o que for falso, perverso e impuro aflorará à superfície e será eliminado. Haverá um maior número de enfermidades, calamidades naturais, acidentes e crises financeiras. Esta purificação geral do planeta é o que o juízo final significa. Gradualmente, veremos que se tornará uma realidade. Aqueles que já se tiverem libertado suficientemente das suas impurezas estarão mais aptos a adaptar-se à intensidade dessa luz direta. Para aqueles que possuem pouca ou nenhuma compreensão espiritual, será uma época de grandes atribulações. No entanto, o verdadeiro significado dessas atribulações é a realização do plano de Deus. Extraído do livro Os Novos Tempos. Experiência de fé da ministra Edith de Castro Rio Ribeiro Moreira. O meu nome é Edith de Castro Rio Ribeiro Moreira e sou ministra dedicante no Jorei Center do Porto. Em novembro do ano passado, fomos orientados pelo nosso presidente, Reverendo Carlos Eduardo Luciot, a tornarmos-nos o número 1 na felicidade de alguém. Assim, empenhei-me em praticar a orientação recebida e a experiência que passo a relatar é sobre como tenho vindo a desenvolver esta dedicação junto com outros membros, através da entrega de flores de luz e transmissão de Jorei nas ruas. A primeira dedicação foi no dia 17 de novembro, numa praceta próxima à igreja, na qual participaram mais 2 pessoas, entre as quais a minha mãe, que era frequentadora e havia superado uma severa purificação. De lá para cá, já realizei um total de 7 dedicações em vários locais e, juntamente com os membros, transmitimos Jorei a 194 pessoas pela primeira vez. No Jorei Center do Porto, até ao momento, foram realizadas 10 dedicações, onde se transmitiram 328 Jorei pela primeira vez. Antes de recebermos esta orientação, o foco destas atividades externas era principalmente a distribuição de flores de luz. Mesmo oferecendo Jorei, a grande maioria das pessoas recusava. Atualmente, o meu sonho é o de transmitir Jorei ao maior número de pessoas, mas face às experiências passadas e devido ao atual momento da pandemia, tinha receio de como pudessem vir a reagir. No início da dedicação, junto com os membros, oramos no altar,
pedindo permissão para encontrarmos as pessoas que estejam a sofrer e que tenham afinidade com a salvação messiânica. O nosso objetivo é transmitir Jorei como se fosse uma oportunidade única de estender a corda da salvação às pessoas e aos seus antepassados. Assim, a cada flor que ofereço, entrego o folheto informativo da apresentação da nossa igreja e, sem ansiedade, ofereço Jorei, dizendo que é uma oração em ação. Caso a pessoa aceite, transmito-lhe alguns minutos em silêncio. Vivenciamos diversas experiências que gostaria de partilhar. Um senhor que estava sentado num banco da praceta a enrolar um cigarro, quando lhe ofereci a flor e o Jorei, imediatamente parou e, em postura de oração, baixando a cabeça, recebeu o Jorei e agradeceu. Praticamente todas as pessoas recebem Jorei com muito respeito. Em frente ao Hospital São João, eu e a outra membro ficamos à passagem para as consultas, visitas e urgências. Sentimos muita tristeza por parte das pessoas, mas mesmo assim recebiam a flor e o Jorei, e sentindo-se confortadas, muitas se emocionavam. Transmiti Jorei a uma bombeira que estava visivelmente cansada, pois tinha feito uma urgência, sentindo-se bem e ficou muito grata. 2 membros transmitiram Jorei a uma mãe com 2 filhos menores que se emocionou bastante, pois tinha perdido o pai há pouco tempo e as crianças também receberam em postura de prece. Naquele momento, uma outra pessoa que presenciava aproximou-se, pedindo igualmente para receber Jorei e, ao término, disse que realmente precisávamos de mudar o mundo. Uma frequentadora que estava a dedicar comigo ficou muito contente e motivada, afirmando: não vejo a hora de receber o Ohikari para também poder transmitir Jorei. Uma dedicante transmitiu Jorei a uma pessoa que comentou que sofre de depressão. No final, sentiu-se mais calma e disse que iria à igreja. Sinto-me muito feliz ao ver que atualmente 2 dessas pessoas já estão a frequentar a igreja com regularidade. É muito gratificante a receptividade e o desejo das pessoas em receber Jorei na rua, mesmo com compras na mão ou tendo os seus compromissos. Algumas vezes já aconteceu de encontrarmos pessoas que no passado já tinham recebido Jorei e por qualquer motivo não deram continuidade, mas que ao receber na rua pediram a morada para voltar a frequentar a igreja. Tudo isso vem a confirmar que o mundo espiritual e os antepassados estão a dedicar junto conosco. Anteriormente, distribuíamos de 300 a 500 flores, mas não se conseguia transmitir Jorei. Hoje em dia, por incrível que pareça, com apenas 20 flores, chegamos até a transmitir 20 Jorei. A cada dedicação que passa, sinto cada vez mais alegria e motivação, e vejo isso em todos os membros que também participam, o que me deixa ainda mais feliz. Além disso, hoje tenho a grande satisfação de dedicar ao lado da minha mãe, que já recebeu o Ohikari e partilha do mesmo desejo de ser a número 1 na felicidade de alguém. Aprendi com esta experiência que temos de arregaçar as mangas, desafiar-nos e sair da nossa zona de conforto da nave do Jorei Center e ir para a rua com o sonho de estender a corda da salvação a quem sofre. Apesar do medo generalizado na sociedade, as pessoas estão receptivas e à procura de paz e segurança, e no momento em que recebem Jorei, sentem essa tranquilidade tão desejada. Muitas não têm força para irem buscar sozinhas, por isso, acredito ser esta a nossa missão, levar a luz da salvação de Deus e Meixo-sama ao maior número de pessoas. Agradeço a Deus e a Meixo-sama por esta permissão, ao Reverendo Carlos Eduardo Lucio pelas suas orientações e incentivo, à Ministra Rosa Duarte, do Núcleo de Jorei de Gaia, por nos ser inspirada através da sua experiência de fé de novembro do ano passado, à minha mãe e a todos os membros que dedicam sempre ao meu lado. Muito obrigada. Palavras do Presidente da Igreja Messiânica Mundial de Portugal, Reverendo Carlos Eduardo Lúcio. Bom dia a todos. Como os senhores estão a passar? Estão todos bem?
Em nome de Deus e Meixo Sama, agradeço a vossa sincera dedicação que nos possibilita expandir cada vez mais a obra divina em toda a Europa. Muito obrigado. Gostaria de dar as boas-vindas a quem está a assistir este culto pela primeira vez e a todos os membros e frequentadores que estão a participar nesta transmissão online, tanto em Portugal como em outros países. Sejam todos muito bem-vindos. Este mês estamos a comemorar 4 anos que realizamos o primeiro culto mensal aqui na sede central em Portugal, em Coimbra, a casa de Meixo Sama em Portugal. Como o tempo passa depressa, não é verdade? Parece que foi ontem. Já conseguimos realizar muitas coisas, mas ainda temos pela frente o grande desafio de concretizar a reforma total da sede central, conforme o belíssimo projeto que já todos conhecem. A este respeito, no ensinamento, a construção é a base da expansão da obra divina, da coletânea Perguntas e Respostas, volume 3, dedicação, Meixo Sama orienta-nos. Todas as obras de Deus desenvolvem-se a partir de um modelo. Por exemplo, se alguma localidade se formar ou expandir, a obra divina também aumenta proporcionalmente. Isto é, se o modelo pequeno se ampliar, o mesmo acontecerá com o maior. Por isso, é muito bom aumentar a parte edificada ou o terreno. Como princípio básico da Igreja Messiânica Mundial é a concretização do paraíso na Terra, a construção é o mais importante. Por isso, também é preciso construir materialmente. Precisamos de nos esforçar e unir cada vez mais com o objetivo supremo de oferecer o melhor para Deus, Meixo Sama, e aos nossos queridos antepassados. Com o levantamento das restrições governamentais, gostaria de convidar todos os senhores a regressarem à participação presencial nos cultos mensais da sede central. Mantém-se o processo de inscrição com os ministros responsáveis, sendo as vagas distribuídas proporcionalmente por todas as unidades religiosas. A frequência será organizada de forma rotativa, permitindo que todos os membros e frequentadores possam participar. Vamos criar o objetivo de todos os membros, pelo menos uma vez por ano, tenham a permissão de peregrinar à sede central. O propósito dessa participação não deverá ser egoísta, isto é, não devemos vir rezar para resolver os nossos próprios problemas, mas sim agradecer e confirmar a nossa missão, receber luz e forças para, ao regressar, nos empenharmos na salvação do maior número de pessoas, das quais receberemos a luz da gratidão e, com esta, naturalmente se purificarão as nuvens espirituais que são a verdadeira causa dos nossos problemas. Este mês também faz 1 ano que voltamos a entoar a oração Zengensande. Como é que os senhores se têm sentido? Viram diferença? Acredito que, cada vez mais, a sua entoação nos colocará em sintonia com o sentimento de Meixo Sama ao escrevê-la, ou seja, despertar no homem o desejo de trabalhar para a construção do paraíso terrestre e tornar-se seu habitante. Acho engraçado quando algumas pessoas, já tendo passado 1 ano,
ainda se lamentam que é uma oração muito longa, chegando a dizer que preferem a outra, a Matsunorito, por ser mais curtinha. Sendo que estas mesmas pessoas chegam a dedicar horas do seu dia procrastinando nas redes sociais, interessando-se por assuntos que em nada contribuirão para a sua purificação e elevação espiritual. Muitas vezes, até provocando o efeito contrário. Nesta fase de transição, mais do que nunca, é trabalho das forças negativas em enfraquecer a nossa energia espiritual, distanciando-nos das práticas básicas da fé, entre as quais o Jurei e os sagrados cultos, conforme Meixo Sama nos orienta no ensinamento que ouvimos hoje. Para sabermos o quanto estamos a ser dominados pelo mal, basta analisarmos se diariamente estamos a praticar o Jurei, receber e transmitir, se estamos a orar a Deus e Meixo Sama, se estamos a ler os divinos ensinamentos, assim como as demais práticas básicas da fé. O desejo natural de as praticar é o parâmetro que nos permite fazer a avaliação do nível da nossa sintonia com Deus e Meixo Sama. Quanto mais arranjamos desculpas evasivas para não praticar a fé, mais manipulados estamos a ser pelas forças negativas que, cada vez mais, se empenharão em enfraquecer-nos espiritualmente até o ponto de nos afastarmos. Ao adentrarmos cada vez mais na Era da Luz, esta situação se intensificará. A esse respeito, o culto de hoje é um dos mais importantes da nossa igreja e gostaria de explicar o seu significado. O nosso calendário é solar, sendo composto por 12 meses. No Oriente, o calendário é lunisolar. Além de respeitar as fases do Sol, também considera as fases da Lua, completando, assim, 24 ciclos. O primeiro tem início no dia 4 de fevereiro e é denominado Rishun, início da primavera. O dia que o antecede é designado Setsubun, que significa, literalmente, separação das estações. Esta data é também a véspera do Ano Novo Oriental, que este ano é representado pelo tigre. A história do horóscopo chinês começa com uma lenda muito antiga. Buda convidou todos os animais para uma festa de Ano Novo, prometendo-lhes uma surpresa. Compareceram apenas 12, tendo sido atribuído a cada um deles um ano mediante a ordem de chegada. Rato, boi, tigre, coelho, dragão, serpente, cavalo, cabra, macaco, galo, cão e porco. Na cultura chinesa, o tigre é o rei dos animais, sendo considerado, desde a antiguidade, como portador de boa sorte. É o símbolo da coragem e da força, e por isso acreditam que os anos do tigre sejam auspiciosos. Sobre o Rishun, Meixo Sama orienta-nos que se trata de um período associado à divindade Ushitora no Kondin, também chamado de Kunitokotachi no Mikoto. Essa divindade era muito bondosa, justa, mas também muito severa. E quando as divindades viviam sobre a terra junto com os homens, não permitia que fizessem nada de errado. Quando tinham pensamentos, palavras ou ações egoístas, eram imediatamente punidos. Este modo de proceder tornou-se insuportável para todos, até que um dia, chefiados por Amao Akahiko, também conhecido por Amano Jaco, que era sempre do contra, fizeram uma rebelião e, com um estratagema, prenderam a divindade Kunitokotachi no Mikoto numa caverna, fechando-a com uma grande rocha. Neste momento, assaram
grãos de soja e atiraram para a frente da caverna, dizendo ironicamente que ele só sairia de lá quando estas germinassem. No Japão, há o costume de, no dia do Setsubun, as pessoas também assarem grãos de soja nas suas casas e atiram-nas para a rua, dizendo: diabo para fora, felicidade para dentro. Porém, Meishu Sama orientou-nos que este diabo, na verdade, é a divindade da justiça, e que esta felicidade é o egoísmo e o materialismo. Portanto, deveria dizer-se precisamente o contrário: divindade da justiça para dentro, egoísmo para fora. Sendo da linhagem de Amaterasu, divindade do sol, Kunito Kotachi no Mikoto, ao ser aprisionado, o mundo entrou na Era da Noite. No entanto, ele permitiu, não foi enganado, pois sabia que, ao deixar que as divindades e os homens fizessem o que queriam, iriam uns fazer os outros sofrer. Assim, acumulariam nuvens espirituais, as causas do sofrimento, e ao sofrer, voltariam para o libertar. Todos nós, juntamente com os nossos antepassados, ajudamos a empurrar a rocha que aprisionou a divindade da justiça e agora, através das práticas básicas da fé messiânica, estamos a ter a permissão de reverter essa situação, removendo a rocha que, por 3.000 anos, fechou a entrada da caverna. Caverna esta que podemos fazer uma analogia com o nosso coração. No ensinamento Vença o Seu Próprio Mal, do Alicerce do Paraíso, volume 13, edição portuguesa, Meishu Sama orienta-nos. No íntimo de cada ser humano ocorre constantemente um conflito entre o bem e o mal. Quando o mal vence, cometem-se pecados e geram-se felicidade. Quando o bem vence, gera-se felicidade. Assim, nós temos igualmente características de Kunito Kotachi no Mikoto, o espírito de justiça e o bem supremo, que nos ligam a Deus, mas também de Amano Jaco, o egoísmo e o materialismo que nos levam a agir conforme as nossas próprias conveniências. Precisamos, portanto, de remover a rocha do egoísmo e do materialismo que aprisiona o bem e a justiça no nosso coração. Para tal, Meishu Sama orienta-nos que o único recurso é orar a Deus e aprofundar a prática da fé. Com o Orixum começa um período de julgamento que Meishu Sama nos orienta a ser muito importante para Deus, pois trata-se do momento em que se inicia no mundo espiritual, com reflexo no mundo material, a purificação das nuvens espirituais e que, a cada ano que passa, vai assumindo maior importância, pois a purificação torna-se mais intensa. É feito o ajuste de conta das impurezas da Era da Noite para que, no dia 15 de junho, nós possamos adaptar ao aumento da energia do elemento fogo no mundo espiritual, tornando-nos capazes de suportar esta maior intensidade da luz na era do dia. No ensinamento do culto de hoje, o aumento da luz acelera a purificação, do livro Os Novos Tempos, Meishu Sama orienta-nos a este respeito. À medida de que a era do dia avança e a intensidade da luz aumenta, a purificação torna-se proporcionalmente mais severa. Na nova era que se aproxima, a luz será intensa e direta, como os raios do sol a pino. Uma crescente purificação pode ser observada em todos os setores e tornar-se-á cada vez mais severa. Tudo que for falso, perverso e impuro aflorará à superfície e será eliminado. Haverá um maior número de enfermidades, calamidades naturais, acidentes e crises financeiras. Esta purificação geral do planeta é o que o juízo final significa.
Os senhores concordam que, na atualidade, conseguimos identificar claramente essa situação descrita por Meixo Sama? Como poderemos, então, enfrentar este momento de crescente purificação? As nuvens espirituais podem ser eliminadas de 3 formas. Pela evolução espiritual através da prática de virtudes, pela apreciação do belo de alto nível, ou, então, pelo sofrimento. Ninguém é obrigado a tornar-se virtuoso ou apreciador do belo de alto nível. No entanto, consequentemente, terá de aguentar o sofrimento. Não existe outra alternativa. As colunas da salvação que existem na nossa igreja, Jorei, o Belo e a Agricultura Natural, são as formas de purificação que nos permitirão libertar-nos das nossas impurezas para nos adaptarmos à intensidade da luz direta. Meixo Sama orienta-nos que, para quem possui pouca ou nenhuma compreensão espiritual a este respeito e se mantém egoísta e materialista, certamente será uma época de grandes atribulações. No entanto, este processo de limpeza faz parte do plano de Deus e, mesmo sendo inevitável, temos o livre arbítrio da escolha de como o iremos enfrentar. Para quem optar por servir na salvação das pessoas que se encontram a sofrer, visando ser o número 1 na sua felicidade, certamente ultrapassará este momento com maior facilidade. A esse respeito, ouvimos a maravilhosa experiência de fé da ministra Edith Moreira, que, esforçando-se para praticar a orientação da sede central, tem vindo a realizar desde novembro, junto com os membros, a oferta de flores de luz e transmissão de Jorei às pessoas que passam nas ruas. Além do maravilhoso resultado numérico de ter transmitido Jorei a 194 pessoas pela primeira vez, o que mais nos emociona é a felicidade que ela e os membros sentem ao ver as outras pessoas felizes com essa dedicação. Podemos afirmar que esta é a quintessência da fé messiânica. Acredito que este belíssimo resultado tenha como fator determinante a postura e o espírito com que iniciam a dedicação, orando no altar junto com os membros, pedindo permissão para encontrar as pessoas que estejam a sofrer e que tenham afinidade com a salvação messiânica, assim como o objetivo de transmitir Jorei como se fosse uma oportunidade única de estender a corda da salvação às pessoas e aos seus antepassados. Desta forma, entregam a flor de luz e o folheto informativo de apresentação da nossa igreja e, sem ansiedade, oferecem Jorei, dizendo que é uma oração em ação. Caso a pessoa aceite, transmite-lhe alguns minutos em silêncio. Outro ponto a ressaltar é que uma frequentadora que estava a participar numa dessas dedicações ficou tão contente e motivada que afirmou: não vejo a hora de receber o Ricari para também poder transmitir Jorei. Através do exemplo da ministra Edith, esta frequentadora, que posteriormente já recebeu o Ricari, teve, naquela ocasião, uma aula prática sobre a verdadeira missão do messiânico: servir a Deus e a Meixo Sama na salvação das pessoas. A última experiência por ela vivida foi terem transmitido Jorei a uma pessoa que sofre de depressão. E no final, sentiu-se mais animada, afirmando que iria à igreja. No mundo de hoje, quantas pessoas estão a sofrer com depressão? Acredito que, provavelmente, não existe uma família sequer que não tenha, pelo menos, alguém com este problema. Recentemente, foi noticiado que, em 2021, os portugueses compraram, em média, mais de 28 mil embalagens de antidepressivos por dia. Repito, mais de 28 mil embalagens de antidepressivos por dia. Este fato
dá-nos a consciência do tamanho e da importância da nossa missão para com quem está a sofrer. A regularidade dessas dedicações proporcionou-lhe inúmeras experiências e, atualmente, 2 dessas pessoas já estão a frequentar a igreja assiduamente. Tenho a certeza absoluta de quando a ministra Edith e os membros encontram na igreja esses 2 frequentadores por eles encaminhados, sentem uma felicidade sem igual, conforme Meixo Sama nos ensina no seguinte poema. A felicidade que sentimos quando fazemos outras pessoas felizes é uma felicidade inigualável. Para concluir, sobre o culto do início da primavera, no dia 4 de fevereiro de 1954, Meixo Sama adquiriu o famoso biombo de ameixeiras com flores vermelhas e brancas, da autoria de Korin Ogata, que ele tanto desejava, hoje considerado tesouro nacional, obra-prima integrante do acervo do nosso Museu MOA em Atami. Os senhores conhecem essa obra de arte? Para nós europeus, soa estranho falar no início da primavera em fevereiro, pois no nosso calendário inicia-se em março. No entanto, no Oriente está associado ao florescer das ameixeiras, ainda com muito frio e neve. Para os orientais, as ameixeiras são muito admiradas, pois, no período mais duro do ano, de clima mais severo, elas florescem. É um sublime ensinamento da grande natureza em que, nas fases mais difíceis, mais duras, de maior provação, é que elas apresentam a sua parte mais deslumbrante. Profundo, não é? Então vamos aproveitar para, até o dia 15 de junho, agradecer esse período de purificação, a nossa primavera espiritual. Esse período só é mau para quem é materialista e egoísta. Para os espiritualistas e altruístas, não poderia existir período melhor, pois purificação não é castigo, é perdão. Tendo como exemplo a flor da ameixeira, vamos florir, tornando-nos a primeira pessoa na felicidade de alguém, enfrentando este novo ciclo com gratidão, pois a gratidão é o único sentimento que nos liga a Deus, conforme Meixo Sama nos ensina. Despeço-me com um forte abraço, na esperança de, em breve, podermos encontrar-nos pessoalmente aqui na sede central. Muito obrigado e um bom mês a todos. Hino da Luz Divina. Revelada-nos foi toda a verdade, por Meixo Sama com divina voz, fluido eterno de felicidade, que através do chorei vive em nós. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações. Longe agora ódios, ris e tormentos, se tens fé onde quer que tu vás, construindo teus bons pensamentos, também tu missionário serás. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações, aceitando esta crença tão pura,
Encerra-se assim o culto mensal de agradecimento do mês de fevereiro de 2022. Parabéns pela participação de todos.